Brasil dá resposta oficial ao governo Trump e afirma que quer negociar, principalmente via OMC, mas que se não der certo, a lei de reciprocidade, ou seja, tarifas de 50% em produtos dos Estados Unidos, passarão a valer. E a medida conta com apoio oficial via nota do Congresso Brasileiro, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. A gente ganha também apoio da comunidade internacional, principalmente, claro, dos países BRICS, sendo que China e Rússia defenderam a posição brasileira, com a Rússia falando até em expansão dos BRICS. Os Estados Unidos anunciam, pelo menos pelo governo Trump, que nesse momento não desejam negociar com o governo brasileiro, mas há uma certa pressão, principalmente das empresas americanas, preocupadas com o aumento do custo de produtos primários, vindos do Brasil, como laranja, café, ferro, dentre outras questões essenciais para a indústria e para os serviços dos Estados Unidos. Será que o Trump vai voltar atrás? Falar um pouquinho também, galera, sobre o Marco Rubio, que coloca a China como a principal inimiga dos Estados Unidos, alegando que não aceitará mais um processo de desindustrialização, principalmente uma desindustrialização militar dos Estados Unidos, entender exatamente como que ele está provocando isso, essa reindustrialização do território americano, e falar um pouquinho também do Trump, que além das tarifas contra o Brasil e outros vários países, anuncia 35% de tarifas contra o Canadá, histórico parceiro do país. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Trump, que em polêmica entrevista garante que está desapontado demais com o governo Putin e que vai anunciar uma grande surpresa na segunda-feira. Uma surpresa muito possivelmente não positiva para os russos e eu diria que até pode ser nem positiva para o governo brasileiro. Sanções de 500%? Para finalizar, pessoal, temos também o PKK, que é o grupo ali dos curdos, entregando as suas armas na Turquia, anunciando o abandono da luta armada. Isso é um marco histórico para a região do Oriente Médio e para a maior minoria do mundo, que são os curdos, enquanto temos o Milei extremamente preocupado porque foi aprovada uma reforma da Previdência que é totalmente contrária aos seus anseios, que ele alega que houve traição no seu partido, tanto da Victoria Villarruel como também da Patrícia Burrich. O que está acontecendo na Argentina, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e está oferecendo para você a possibilidade, por tempo limitado, de você comprar dólares com 2% de cashback. Nesse momento de instabilidade, quem gosta de diversificar posições, caso queira fazer pela Nomad, que é super simples, super democrática, tem as melhores taxas do mercado, recomendo que eu faça com o cupom Ricardo30Chip, porque além de você ter 2% de cashback limitado a $30, você ainda ganha um chip com 3 GB para fazer suas viagens internacionais. Consulte, claro, as condições. Então, eu, por exemplo, já tenho viagem marcada para o segundo semestre, e ainda mais nesse momento de instabilidade política, instabilidade econômica, vou sempre aproveitando para fazer minhas compras de dólares, ainda mais no momento que eu acho que o dólar ainda está barato frente ao passado recente. Então, vou montando minhas posições para, não sei lá, chegou no dia da viagem, o dólar disparou para R$ 7,00, 6,50. Eu, Ricardo, uma recomendação de investimentos, mas gosto de antecipando minhas compras e até também fazer investimentos, posições, por meio do aplicativo da Nomad. Caso você também deseje ter acesso ao aplicativo que tem acesso a mais de 180 países, você pode fazer o pagamento ali com o cartão da Nomad e ainda ter acesso ao melhor cartão de crédito do mercado, que é o cartão de crédito que eu uso, que é o Nomad Explorer, porque ele vai te dando cashback dolarizado, você vai montando suas posições, em gastos aqui do Brasil mesmo, tá? Você tem acesso, por exemplo, ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad, você tem acesso a pontos que não expiram, para eu que sorteio esse é sensacional. Galera, usa ali a Nomad, tá? Recomendo demais. Ou QR Code aqui na tela para vocês, ou link na descrição. Cupom Ricardo30Chip, mesmo que você não vá usar o chip, galera, só os 2% de cashback. Nesse momento em que a Nomad ela é tão fácil de ser utilizada, tem as melhores taxas, compare com as casas de câmbio tradicional, eu recomendo bastante para vocês. Belezinha? Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, de fato, a gente estava esperando, né, um pronunciamento do governo Lula. Ele não fez o pronunciamento à nação, pelo menos não de maneira oficial, mas fez uma entrevista até que relativamente longa para o Jornal Nacional, que é a mídia de grande relevância, quer você goste ou não, né, enfim, do cenário político brasileiro. E aí, ele se posicionou, a partir das perguntas da repórter, claro, falando algumas coisas importantes. Ele colocou, por exemplo, que o Brasil ele quer negociar e que não foram as críticas do governo brasileiro que causaram as tarifas.
Eu particularmente discordo, principalmente dessa segunda parte, né, que não foram as críticas do governo brasileiro. Sim, muito possivelmente, o posicionamento forte que o Brasil teve nos BRICS, falando que as ações de Israel e Estados Unidos do Irã foram ações erradas, falando, por exemplo, de utilizar outras moedas que não sejam o dólar. Não que isso seja errado, hein? Mas é uma política que não agrada o governo Trump. O Trump já falou, por exemplo, que os BRICS eles vão ser taxados em 10%, porque eles ficam promovendo a desdolarização da economia internacional. Eu já trouxe para vocês que, na minha concepção, quanto mais moedas o Brasil tiver, melhor, porque a gente fica menos dependente de determinados países. Cara, convenhamos, por exemplo, só tem o Yuan, por exemplo, como moeda. A China, se quiser, pode aplicar sanções unilaterais contra o Brasil e vai ser difícil o Brasil escapar. O Brasil só usa dólar como moeda de trocas. Caso os Estados Unidos queiram aplicar sanções contra o Brasil, vai ser difícil o Brasil escapar. Então, quanto mais alternativas, sistemas de pagamentos alternativos, moedas alternativas, para mim, melhor. Faz muito mais sentido para a gente ficar menos dependente de um único país. Enfim, o Brasil teve uma postura, né, junto com os outros países dos BRICS, de maior independência desse sul global, e é uma coisa que desagrada o governo Trump. Ainda mais com os altos investimentos chineses na América Latina. A ideia da ferrovia bioceânica, que muito possivelmente o estudo de viabilidade vai fazer com que conecte ali o porto de Ilhéus, na Bahia, ao porto de Xangai, no Peru, que foi também investimento chinês. Percebam, como Pete Hegseth, que falou que a América Latina deve voltar a ser o quintal dos Estados Unidos, desagrada muito essa posição dos chineses, estar aumentando os investimentos na região. E aí o Lula se posicionou de maneira oficial. Ele colocou que existem algumas coisas que não pode admitir, como, por exemplo, a ingerência de um país na soberania de outro. E mais, colocou que é grave a intromissão de outro presidente no nosso sistema judiciário. É inadmissível uma carta falando em caça às bruxas. Afinal, aqui temos uma justiça que conta com presunção sim de inocência e com grande credibilidade frente à comunidade internacional. Além disso, é inverossímil o fato pelo qual se apresentou a tarifa. Afinal, nos últimos 15 anos, o déficit foi de 410 bilhões de dólares. Mas que ele não perde a calma e não toma nenhum tipo de decisão com 39 graus de febre. Ele alegou que vai utilizar sim a lei de reciprocidade, mas vai tentar, junto ao OMC, julgar quem está certo. Aí sim, caso não houver alguma solução, entraremos com a reciprocidade a partir do dia 1º de agosto. Mas que ele não quer brigar, e sim negociar. E que se ele ficar brincando de taxação, ela, portanto, ficará infinita, chegando a milhões e milhões por cento. Ou seja, o que o Lula deixou claro? Que, primeiro, ele vai entrar na OMC, a Organização Mundial do Comércio, alegando que a OMC é o organismo competente para julgar as questões comerciais internacionais. E é verdade. Vamos ser sinceros, galera? Nesse momento de grande tensão do Trump, inclusive indo contra vários desses organismos internacionais, mesmo que a OMC dê ganho de causa para o Brasil, não realmente, inconstitucional, o Trump está fazendo protecionismo, uma barreira que não se sustenta. Os Estados Unidos não respeitaram nem o momento em que o mundo estava respeitando um pouco mais as decisões da OMC. Vai respeitar algum tipo de deliberação da OMC agora? E acho que o Brasil sabe disso, né? Que vai entrar na OMC, a OMC pode até eventualmente dar ganho de causa para o Brasil, mas que dificilmente vai ser revertido em taxas menores para o governo brasileiro, tá? Mas o Brasil vai legal, tá vendo? Eu tentei. Os Estados Unidos não respeitam, aí sim adotaremos a medida de reciprocidade. Vale lembrar que essa medida ela foi uma lei aprovada, sancionada esse ano pelo Congresso Nacional, no primeiro semestre, que prevê que caso haja algum tipo de retaliação, medida protecionista tarifária ou não tarifária, o Brasil pode fazer o mesmo contra o país que o fez. Ou seja, o Lula foi bem enfático. Vamos tentar negociar. Se não der certo, OMC, os Estados Unidos provavelmente não vai respeitar, a gente vai sim tarifar. Só que por que ele falou que pode chegar em milhões por cento, né? Porque o governo Trump, ele coloca que caso o Brasil ou outro país, pode perceber que ele faz quase um Ctrl-C, Ctrl-V, uma copia e cola, em praticamente todas as cartinhas que ele vem mandando para a Coreia do Sul, para o Japão, para o Brasil e tal. Ele fala o seguinte, que ele vai tentar promover essas taxações. Se o país responder, ele acresce a tarifa da tarifa que o país colocou. Então, por exemplo, o Trump colocou 50%, não foi? O Brasil vai lá e responde e coloca 50% pela lei de reciprocidade. O governo Trump, percebendo que o Brasil colocou 50%, vai colocar 50% mais os 50% que o Brasil colocou, 100%. Aí o Brasil, pela lei de reciprocidade, vai colocar o 100%. Aí o Trump vai ver que colocou 100%, vai colocar 150%, que é o 50% mais o 100% que o Brasil colocou. E o Lula falou, a gente pode chegar em milhões por cento por isso. Ou seja, ele quer que o Trump negocie.
E aí depois foram feitas outras perguntas, né? Perguntou, por exemplo, sobre a questão dos BRICS. Ele falou, não, os BRICS não têm culpa. Ele até falou, por exemplo, que o México, a Colômbia, o Brasil foram países que frequentaram a cúpula dos BRICS e também foram convidados para a cúpula do G7. Ele alega que os BRICS não são um bloco, não é um bloco econômico, né, mas um bloco político que fala sobre economia voltado contra terceiros. Ele até colocou, por exemplo, que nunca ficou bravo com nenhum tipo de medida, de atitude tomada pelos Estados Unidos. Então os americanos também não deveriam ficar. Só que a gente teve a confirmação hoje, mais uma vez, o Trump colocando que ele vai taxar em breve em 10% todos os países que fizerem parte da política tarifária dos BRICS. E aliás, acho que talvez isso valha para o Brasil. O Brasil vai ser tarifado em 50%, mais os 10% por fazer parte das políticas tarifárias dos BRICS. Aí foi perguntado sobre uma possível incoerência, porque o Lula ele fez uma visita a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner, que é a presidente da Argentina, ou ex-presidente da Argentina, afastada, enfim, presa por conta de escândalos de corrupção envolvendo seu nome. Ele alega, segundo as suas premissas, né, que a Cristina Kirchner ele visitou com autorização da justiça local. Ele fez uma visita humanitária e que ele jamais se preocuparia, por exemplo, com o Trump visitando o Bolsonaro. Agora, você nunca viu ele, né, o Lula, se meter em uma decisão da justiça dos Estados Unidos, alegando que são coisas diferentes. Ou seja, ele fez uma visita com autorização da Argentina, mas também não está questionando o devido processo legal, apesar de falar que ela pode ser inocente. E, John, cara, não estou defendendo o Lula, tá? Aliás, acho que a Cristina Kirchner deve mesmo ser corrupta, não faz parte da justiça argentina, mas a questão é que ele alega que ele não vai adotar, por exemplo, sanções caso a Argentina prenda a Cristina Kirchner ou ela fique presa de maneira definitiva, porque isso é uma coisa que deve ser resolvida pela justiça da Argentina. Depois ele falou, por exemplo, sobre a questão de como que ele vai resolver esse problema. Ele alega que ele vai se reunir com os empresários mais afetados no setor de aviação, a Embraer, né? Laranja, café, celulose, para pensar em como mediar, mas que não vai baixar a cabeça e que todo empresário que alegue que defende o território nacional não deve baixar a cabeça também. Ele alega que ele vai tentar buscar novos mercados porque é isso que ele pode fazer. Eu sempre falo, né, galera, política é política em qualquer lugar. É óbvio que o Lula vai fazer uso político disso. O Canadá fez uso político disso e fez com que os liberals aumentassem bastante a sua popularidade. A Austrália fez uso político disso e fez com que o candidato mais de centro-esquerda vencesse o processo eleitoral. Óbvio que o Trump não foi a única coisa, mas foi um dos pontos que foi utilizado nas eleições locais. O Lula, por exemplo, apareceu com um bonezinho, né? O Brasil é dos brasileiros, meio que em contraposição à figura de líderes da direita falando que Make America Great Again, né? Make Brazil Great Again. Ou seja, colocando que ele vai tentar usar essa narrativa que ele é o nacionalista que está defendendo os interesses do povo brasileiro, enquanto a oposição está defendendo taxações contra o governo local. A oposição alega, na verdade, que a única coisa que eles estão fazendo é sanções contra ministros do STF ou contra o governo brasileiro, contra o presidente, porque não conseguem ver soluções na política local. É a narrativa que os dois estão contando, né? Além disso, o Gary, ele falou também que é sobre nunca ter se reunido com o Trump. Afinal, foi uma crítica, né? Poxa, mas você nunca fez algum tipo de aproximação, você fez várias críticas ao governo Trump, nos BRICS e tal. E aí ele falou que ele não se reuniu com o Trump por falta de oportunidade, mas porque presidentes, chefes de Estado não se ligam para ficar contando piada. Mas que no G7, por exemplo, ele foi embora mais cedo, o Trump, e ele poderia fazer algum tipo de reunião. Ele alega que nas taxações o Trump sim poderia ter ligado ou mandado uma carta ao Brasil, mas ele fez o anúncio em uma rede social, mostrando uma completa falta de respeito com o governo brasileiro, alegando até que o Geraldo Alckmin, por exemplo, que é o vice-presidente, fez uma série de visitas, tentativas de negociações que nunca foram respondidas de maneira concreta pelo governo americano. Ou seja, quem não procurar o Brasil foi os Estados Unidos, não exatamente o Brasil. Foi a resposta que o governo brasileiro deu. E aparentemente, o poder legislativo do Brasil concorda com o Brasil. Nós tivemos uma carta assinada pelo Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e pelo Hugo Mota, presidente da Câmara, as duas câmaras, né, que respondem aí ao poder legislativo brasileiro, dando apoio, colocando que estamos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos nossos empregos. E sim, a lei de reciprocidade que foi sancionada em abril é um instrumento válido para combater eventualmente as tarefas do governo Trump. Professor, quer dizer então que internamente as forças políticas nacionais aparentemente estão gostando dessa ideia? Gostando acho que é uma palavra muito forte, mas estão aceitando que o Brasil vai ter que responder, talvez até taxando em 50%. Deixo claro para vocês, as tarifas só são válidas a partir de agosto. O Trump, ele vem sendo acusado pela própria mídia americana do termo taco.
Trump always chicken out, né? Ou seja, o Trump sempre volta atrás, alegando que o Trump ele coloca tarifas muito altas para que o país baixe a cabeça e aceite negociar. Fez isso com a China, fez com a União Europeia, fez com aquelas listas que foram apresentadas, só que na prática ele sempre acabou voltando atrás. Será que vai ser o caso do Brasil? Cara, talvez sim, tá? Talvez sim. A gente vai ver que existem partes dos setores produtivos nos Estados Unidos que já estão incomodados com essas tarifas. Da comunidade internacional, principalmente dos países dos BRICS, a gente teve apoio. A China não citou nominalmente o Brasil, mas o Brasil vem sendo comentado pela comunidade internacional porque é a maior tarifa aplicada. Estamos falando de 50% de tarifa, 50%. E a China colocou que os tarifaços que são feitos, não com o Brasil, né, mas com o mundo, são táticas de coerção e que ferem o princípio da própria OMC e da Carta da ONU. A Rússia também apoiou, aí falando nominalmente do caso brasileiro. Colocou que a ideia, então, nesse momento, vai ser expandir os BRICS, porque sim, as tarifas do Trump violam o livre comércio. O próprio Putin destacou, por exemplo, que as transações internas dos BRICS, 90% são feitas já com a Rússia. Ou em rublo, ou com moedas amigas, que ele fala, né? Pode ser yuan ou outras moedas de países que fazem parte dos BRICS. A ideia da Rússia é trazer mais membros que não sejam os membros plenos, que é Brasil, Rússia, Índia, China, né, e South Africa, mas os chamados membros parceiros. A gente teve a entrada, por exemplo, recentemente da Nigéria, de Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão, Vietnã, enfim, uma série de países aí para serem membros parceiros dos BRICS. Talvez seja a ideia de um fortalecimento dos BRICS contra os Estados Unidos. E percebam, na minha concepção, essas tarifas até podem fazer sentido para o Trump num processo de reindustrialização do território americano. É o que ele quer fazer. E, de fato, alguns setores essenciais, eles foram... os Estados Unidos talvez não tenham agido de maneira tão inteligente do ponto de vista de estratégia, porque você ter uma participação da indústria farmacêutica no seu país é importante, é um setor estratégico, uma indústria de chips e semicondutores, talvez uma indústria automotiva, talvez uma indústria de base, uma siderúrgica, então talvez alguns setores mereçam um protecionismo um pouco maior, mas isso tem que ser feito de maneira bastante meticulosa e bastante negociada, porque como os Estados Unidos são o maior mercado mundial, claro que eles têm um gabarito, um convencimento muito grande para pressionar os outros países. Pô, você depende do meu mercado. Mas concorda que a confiança ela está sendo quebrada? O Brasil, por exemplo, falou de buscar novos mercados. Quando a gente fala da exportação, por exemplo, de petróleo cru, a gente depende muito do mercado americano. A gente vai ter que explorar mais o mercado asiático e o mercado, por exemplo, tanto do Sudeste Asiático como, por exemplo, o mercado chinês. Entende? Parcerias com a Indonésia, parcerias com a Índia, fechar um acordo de livre comércio com a União Europeia. A alternativa vai ser buscar novos mercados. E assim, pouco a pouco, os Estados Unidos vão reduzindo a sua dependência. É natural, entendam isso. Os Estados Unidos, eles fizeram uma escolha que para mim faz muito sentido. Uma balança comercial desfavorável. Eles estavam inundando os outros países de dólares. É natural, galera, quando você vai lá e compra, né, os Estados Unidos vão lá e importam produtos, você vai colocando dólares no Brasil, dólares na China, Olha o poder que os americanos têm, com o sistema SWIFT de comunicação interbancária, com o dólar sendo a moeda de transação internacional. Na minha concepção, o Trump está agindo de maneira boa do ponto de vista industrial em curto prazo, mas em longo prazo, para a consolidação dos Estados Unidos como uma grande potência geopolítica internacional, é de fato um erro do governo Trump. A gente teve, galera, a associação ali de alguns produtores nos Estados Unidos que já demonstraram algumas insatisfações, por quê? Quando a gente fala até do próprio objetivo dos Estados Unidos de uma reindustrialização do seu território, talvez taxar o Brasil não seja a melhor proposta, porque não é que a indústria americana está fugindo e vindo produzir no Brasil. O Brasil não é um país que exporta produtos industrializados. A gente fala da exportação de suco de laranja, a exportação de café, a exportação de petróleo, a exportação de ferro, a exportação de aço. Talvez peças de aviões da Embraer seja a maior referência de produtos industrializados. Mesmo assim, não dá para falar, né, que causa algum tipo de competição com o governo americano. E aí, a gente fala, por exemplo, de um Estados Unidos hoje, que cerca de 20 a 30% do café consumido é café brasileiro. O café não é um produto supérfluo. E aí, vai fazer com que fique tão mais caro assim? O segundo importador maior é o Vietnã, com 8%. Vai dar conta de suprir a demanda do café brasileiro? Suco de laranja, mais da metade vem da importação do Brasil também. Vai taxar em 50%? O mercado consumidor americano vai ficar feliz com isso? Entende? Ressalto para vocês. Na minha concepção, é um susto para pressionar o Brasil e principalmente para pressionar os países que querem se aproximar dos BRICS. Não façam isso porque tarifas podem ser aplicadas contra vocês.
O próprio Trump colocou que ele até aceita negociar, mas não em curto prazo, que ele vai esperar um pouquinho para depois fazer negociações. E mais uma vez elogiou o Bolsonaro. Falou que era um negociador muito duro, que ele consegue ver quem está falando a verdade e quem está mentindo, e que o presidente Bolsonaro era um cara que falava a verdade, para ele, segundo o governo americano. A gente teve também, cara, e olha que interessante, né? Faz muito parte até dessa conjuntura de reindustrialização do território americano. O Marco Rubio deixou claro que o governo americano atual está insatisfeito com as políticas que foram feitas nos últimos governos. E não o governo Biden, críticas até aos outros republicanos também, que é um processo de desindustrialização. O que, aliás, é natural do processo capitalista, hein? Quer você concorde, quer não. Hoje, nós vemos um capitalismo chamado de capitalismo financeiro informacional. A parte da gestão é a parte muito mais lucrativa do que a parte da produção, que era mais lucrativa lá do processo do capitalismo industrial. Então, quando você pega, por exemplo, indústrias automotivas americanas, a sede da Ford, da GM, da Chrysler ainda estão nos Estados Unidos. Mas a parte produtiva, você reduz o custo de produção, produzindo em países que têm menores custos produtivos, ou que estão em localizações mais estratégicas para ter acesso ao mercado asiático, seja, sei lá, Indonésia, o Vietnã, os novos, os velhos tigres asiáticos, entende? Então é natural que países desenvolvidos vão se desindustrializando para reduzir os custos produtivos. Só que, como eu falei, é lógica de Estado. Talvez o Estado americano até concorde com essa desindustrialização para agradar os empresários, mas veja que existem alguns setores que deveriam ficar no território americano, porque são setores estratégicos. E o Marco Rubio falou sobre isso, principalmente comparando com a China. Ele colocou que a China está realizando a mais rápida aceleração militar do mundo em tempos de paz, na história do planeta. Enquanto isso, nós ficamos para trás. Sobre a marinha, por exemplo, não temos uma indústria de navios, pelo menos não na escala dos chineses. E não é só questão de dinheiro, nós não temos habilidade para fazer porque permitimos uma desindustrialização do nosso território, principalmente pós-1991, com os acordos de livre comércio e pelas trapaças da China, inclusive a sua ascensão ao OMC. Vai lembrar, pessoal, que a China ela entra no OMC no início dos anos 2001 e a partir disso para de ser sancionada, passa a respeitar um pouco mais regras da comunidade internacional, mas o Marco Rubio alega que isso não deveria ter sido feito, que a década de 90, que é a década da globalização, dos blocos econômicos, do livre mercado, realmente foi quando você teve o ápice do processo de desindustrialização, da livre concorrência, e que os americanos não deveriam ter concordado com isso e deveriam ter tomado atitudes mais protecionistas. Ele alega também que eles desindustrializaram a Boeing, por exemplo, que também está com dificuldades. Que hoje os Estados Unidos não conseguem produzir medicamentos, que depende 88% dos principais ativos da China, princípios ativos. Isso é perigoso e não pode continuar. Ou seja, o indicativo é que, de fato, a guerra comercial, pensando numa reindustrialização do território americano, vai continuar, custe o que custar, inclusive alianças geopolíticas. Até porque o Canadá, histórico parceiro, foi taxado em 35%. Mark Carney, que é o primeiro-ministro canadense, fala que ainda vai negociar, mas possivelmente não vão ter muito espaço não. O Trump fala que além das políticas injustas, tudo que ele coloca, aquele Ctrl-C, Ctrl-V do finalzinho da carta, continua igual, mas que além disso tem a questão do fentanil. Aí também o Canadá pode alegar um certo erro, por quê? Não é que os americanos não estejam sofrendo com esse opioide, estão mesmo. Mas hoje, do que entra no território dos Estados Unidos, estima-se que no máximo 5% venham do fronteira norte, ou seja, veja no Canadá. O resto vem tudo ou via mar, ou vem da fronteira sul junto ao México. E aí o governo americano alegou que o Canadá não contribuiu para combater a imigração irregular, para combater a entrada de fentanil e ainda faz políticas comerciais injustas. Tarifas de 35%. E aí percebam, aço vindo mais caro do Brasil, ferro vindo mais caro do Brasil, petróleo vindo mais caro do Brasil, suco de laranja, café. Agora o Canadá também é um grande exportador de aço e de alumínio. E aí, será que a indústria americana vai ficar feliz? Desses insumos chegando 35%, 50% mais caro? O que vai acontecer com o custo de produção, por exemplo, dos Estados Unidos? As siderúrgicas americanas dão conta de abastecer toda a indústria local? Pelo menos em curto prazo não. Talvez os americanos tenham um grande plano de reindustrialização e consigam fazer uma grande indústria de base nos próximos 4 anos. Eu particularmente desconfio que isso não vai acontecer. Mas também, né, de novo, aguarda cenas dos próximos capítulos. Além disso, tivemos também notícias importantes sobre um desapontamento do governo Trump, principalmente com Putin, principalmente com a Rússia. A Rússia continua fazendo ataques com drones com mísseis, e a Rússia não parece disposta a negociar, pelo menos não no ritmo como os Estados Unidos, a Ucrânia e a União Europeia gostariam.
os Estados Unidos já anunciaram o aumento da ajuda, talvez até equipamentos de ataque em um futuro próximo, desde que eles sejam comprados e não cedidos pelo governo americano, e o Trump prometeu que vai fazer um grande pronunciamento. Ele alegou, né, que vai fazer esse grande pronunciamento na segunda-feira, que ninguém sabe exatamente o que é. O próprio Marco Rubio colocou que os russos perderam 100 mil soldados só desde o começo do ano, principalmente nessa ofensiva de verão que está tentando conquistar a região de Sumi e outros pontos também do sudeste ucraniano, e que a Rússia não vai conseguir lutar durante muito tempo. Então ela também está encurralada nesse processo de guerra. Professor, o que vai ser esse grande anúncio na segunda-feira? O que é mais provável, talvez seja sancionar a Rússia, só que não sanções primárias como estão sendo feitas agora, e sim o projeto que rola no Senado de sanções secundárias. O problema é a tarifa. Essas sanções secundárias. O que é a sanção secundária, né? Você vai punir não exatamente só a Rússia, mas punir todos os países que negociam com os russos. Então o Brasil, por exemplo, sempre o Brasil, né? A gente compra muito diesel dos russos. Então a gente estaria apoiando a máquina de guerra da Rússia com capital entrando pela exportação de combustíveis fósseis. Então os americanos vão tarifar ou taxar não só os russos, mas também o Brasil, porque o Brasil está contribuindo comprando petróleo ou diesel dos russos. Essas tarifas, sanções secundárias, podem chegar a 500%. Novamente, duvido que esse número vai chegar em 500%, porque não é só o Brasil que compra diesel. A gente está falando, por exemplo, se for sancionar todo o setor energético, a própria União Europeia importa gás dos russos. Vai sancionar a União Europeia inteira em 500%? A China, a Coreia do Sul também são países que importam? Mas, enfim, teremos um grande anúncio na segunda-feira. Ou pode ser como o Trump sempre fala, né? Não, daqui 2 semanas vai ser decisivo. Não, daqui 2 semanas vai acontecer. Será que na segunda-feira alguma coisa contundente mesmo vai acontecer por parte do governo Trump? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, notícias importantes ligadas ao PKK. Para quem não sabe, o PKK é um grupo que é considerado como terror por grande parte da comunidade internacional, principalmente do Ocidente, que é um grupo que representa o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. O grande anseio que eles têm é a formação do Estado curdo, ou seja, o Kurdistão, pegando territórios ali da Armênia, do Irã, do Iraque, da Síria, da Turquia, que seria uma área que, segundo os curdos, seria o território para esses cerca de 35 milhões que são considerados apátridas, o maior povo sem pátria do planeta, não tem um Estado que os represente, não consegue estabelecer a autodeterminação dos povos. Só que é um território muito estratégico. É uma região próxima da nascente do Rio Tigre, do Rio Eufrates, uma região que, para uma área que sofre com escassez hídrica, é um território super importante, tem acesso a recursos minerais, e que o PKK vem tentando formar ali o território, a partir da luta armada. Tivemos um acordo recente com Recep Erdogan, em que o PKK anunciou o fim da luta armada, e eles começaram a fazer a entrega de armas, ontem e também hoje. Muito simbólico, ali no Kurdistão, ou no que seria o Kurdistão do Iraque. Aparentemente, eles abandonam a luta armada, mas eles exigem a libertação dos principais presos políticos dos curdos, e eles também alegam que eles não querem mais formar o Kurdistão, embora queiram se transformar num partido político e concorrer nas eleições locais. Talvez, guardadas as devidas proporções, mais ou menos o que o ETA foi, né? O ETA do País Basco. O ETA, por exemplo, também era um grupo considerado terror, porque queria a separação do País Basco visando atacar a capital Madrid, abre mão da luta armada e hoje consolida como movimento político, que participa do processo eleitoral direta e indiretamente, mas reivindica ali maiores autonomias para o País Basco. Talvez seja isso que os curdos queiram fazer também na Turquia e nos outros países regionais. É um ponto importante, porque, de novo, os curdos eles são a maior minoria do planeta. E para finalizar, pessoal, tivemos uma briga política na Argentina, porque foi aprovada ali no Congresso, principalmente no Senado, né, da Argentina, a reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que, na verdade, é um projeto de lei que aumenta a aposentadoria, o valor da aposentadoria e o bônus para quem recebe o mínimo da aposentadoria, e foi aprovado com 52 votos sim, 5 abstenções e 0 nãos. Professor, então ninguém se mobilizou contra? Então, porque os membros, né, que apoiam o Milei, ou até mesmo os partidos que são próximos, como o partido do Maurício Macri, por exemplo, alegam que foi um processo completamente injusto, que não foi um processo válido, então eles boicotaram a eleição. A Victoria Villarruel, que é a vice-presidente, ela estava no momento da votação, e aí rolou aquele barraco, o Milei falando que ela é traidora, né, já vem algumas briguinhas ali internas. A gente teve a Victoria Villarruel falando que, na verdade, a Patrícia Burit, que é a ministra da Segurança, que deveria ter contido e impedido que o processo de votação acontecesse.
Independente, isso fere o princípio de austeridade e de corte de gastos, e o Milei fala que é um boicote ao seu governo, fazendo uma caça às bruxas, né, entre os membros ali do seu partido, e anunciando que vai vetar, mas isso, claro, comprando possivelmente uma briga com o Congresso argentino. Ou seja, a situação política da Argentina não anda nada bem, politicamente falando. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.